Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Antes da gente começar a aula, né, eu queria pedir desculpas que semana passada eu não consegui dar aula para vocês, né? Então a professora Mari acabou passando uma atividade. Essa atividade a gente vai retomar ela mais para frente, nas próximas aulas. Eu vou falar sobre fluidoterapia, vou passar as atividades também para vocês, a gente aprender como monta um fluido, né? Como calcula, quando uso, quando não uso. Isso vai ser bastante interessante, então vou passar, enquanto a gente estiver tendo aula teórica, aulas online, eu passo a parte teórica e assim que possível a gente, lá no hospital, eu consigo passar isso para vocês com mais tranquilidade, tá? Outra coisa, me foi passado por alguns alunos que nós estamos, ou algumas pessoas estão com dificuldade de ver o material que eu postei online. Eu já coloquei todas as aulas teóricas que eu passei para vocês, eu já disponibilizei no ambiente online, inclusive a atividade da semana passada também, eu coloquei no material extra. Se por acaso vocês não estiverem conseguindo ver esse material, vocês me avisem, porque provavelmente algum problema, né, do sistema, porque eu, né, acabei de entrar no meu estúdio e tá lá postado o material. Então, se vocês não tiverem acesso, por favor, me avisem aqui pelo fórum mesmo, só para eu ver o que está acontecendo de repente, tá? Inclusive, a aula de hoje também está colocada, já postada no estúdio para vocês. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre a biossegurança, né? Biossegurança mais especificamente no hospital veterinário. Eu recebi algumas reclamações de alguns colegas a respeito do uso de luvas, enfim, durante os atendimentos e procedimentos do hospital veterinário. Então, vou tentar sanar essas dúvidas por aqui mesmo, mas isso é uma conversa que eu também gostaria de ter pessoalmente com vocês, né? Óbvio que a gente tem que se preocupar com os usos dos equipamentos, né, de proteção, mas nem sempre, ou não é todo momento, em toda hora que a gente acaba usando eles ou utilizando eles, né? Existe, obviamente, a necessidade em muitos momentos, mas vocês já devem ter percebido que nem sempre, nem todos os procedimentos a gente usa, né, o material. E, na verdade, isso é uma questão que a gente vai meio que, com o tempo, entendendo quando é necessário ou quando não é necessário, né? Então, na verdade, o que é biossegurança? Então, existem alguns conceitos de biossegurança que dizem que é o conjunto de procedimentos, ações, técnicas, métodos, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes a atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestações de serviço. Por exemplo, como é o caso do hospital veterinário, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade do trabalho desenvolvido, certo? Então, é esse conjunto de medidas que nós tomamos para evitar acidentes. Basicamente, isso é biossegurança, certo? Então, eu vou passar alguns pontos de biossegurança ao longo dessa aula, mas eu quero que vocês entendam que essa biossegurança, ela tá planejada ou ela se propõe a resguardar a saúde, né? Tanto do médico veterinário quanto do assistente do médico veterinário, do enfermeiro, ou enfim, da equipe toda que trabalha dentro do hospital, o estagiário, a moça da zeladora, a pessoal da recepção, quanto o próprio proprietário, né? E, obviamente, o nosso paciente, que também é uma das nossas maiores preocupações. Então, são medidas que visam diminuir esses acidentes, né, esses riscos ao máximo, né? Óbvio que uma hora ou outra alguns acidentes acontecem e a gente tem que saber lidar com isso também, tá? A grande questão é que, para a gente conseguir ter, né, essa biossegurança ou assegurar ou manter essa biossegurança, todo mundo tem que fazer a sua parte, né?
Eu, por exemplo, não consigo estar presente em todos os consultórios, não consigo estar presente em todos os ambientes do hospital. Então, se a gente vê uma agulha no chão, né, junta a agulha, coloca, descarta ela no local correto. Se algum colega está fazendo algum procedimento de alguma forma que não seja adequada, de repente conversa com o colega, né, sugere o uso do EPI, enfim. Vocês têm também que ter uma voz ativa nesta questão. Isso né, e se por acaso verem que tem alguma coisa errada, sempre avisem a gente, conversem com a gente, porque às vezes são coisas que passam realmente despercebidos e, como eu falei para vocês, eu não consigo estar em todos os ambientes do hospital ao mesmo tempo, né? Então, é aquela conversa que a gente tem que ter todo dia, toda hora com os nossos colegas, a gente tá sempre se policiando, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando realmente passar uma coisa ou outra, né? O que não pode acontecer, mas acontece. Então, a gente tem que estar sempre conversando e reforçando isso, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, tentar fazer o mais certo possível, e quando vê algo errado, né, tentar corrigir, reportar isso pro superior, enfim, ou até mesmo para a pessoa, né, para o colega já dar aquela atenção, ou não quer colocar uma luva, ou de repente a gente faz isso, né? A questão lá no hospital, a gente vê que tem muito desperdício de material, muito desperdício de luvas, por exemplo. Então, muitas vezes, aliás, as luvas, elas estão disponíveis sempre que a gente precisa, a gente consegue luva, só que ela tem um local específico, ela é a farmácia. Então, para a gente reduzir o uso, porque tem muita gente que realmente abusa e acaba fazendo lixo, né, hospitalar, desnecessariamente. Então, sempre que preciso, a gente tem disponível, mas a gente também tem que controlar esse uso. Então, a gente acaba deixando as luvas no hospital, lá na farmácia, né? Só pedir para a Vânia e ela vai entregar a luva para a gente, tá? Então, só para deixar isso claro. E se por algum momento faltar qualquer equipamento, vocês, obviamente, podem entrar sempre em contato comigo, conversar comigo diretamente, tá bom? Bom, então, para a gente dar continuidade, eu vou falar sobre vários tópicos que estão dentro desta biossegurança, certo? Eu vou falar sobre cada um desses tópicos. Provavelmente a gente não vai conseguir terminar todos esses tópicos hoje. A gente vai fazer uma atividade e daí, encerrando essa atividade, na próxima aula a gente dá continuidade. Tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para a gente não ter um vídeo muito longo. E agora, nos próximos vídeos, a gente vai abordando os assuntos. Qualquer dúvida, lembrem, eu estou à disposição no fórum. Se vocês tiverem qualquer questionamento, podem perguntar diretamente por lá. Eu deixei ao final da apresentação o meu e-mail, o contato também. E também estou disponível através da líder da turma aí, ou pelo WhatsApp, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.